Bora mandar a real, galera. Conseguir filmagens épicas em lugares épicos é muito fácil. Infelizmente, nem todo mundo tem a oportunidade de viajar e conhecer esses lugares. Se você é filmmaker, você também já passou por isso. A gente assiste um vídeo foda no YouTube, a gente se sente inspirado, pega a câmera e sai correndo para tentar criar. Assim como você, eu nem sempre tive condições de estar nesses lugares com vistas épicas e que por natureza tem essa característica cinematográfica. Então eu tive que aprender a extrair o melhor das locações que nem sempre são essas coisas. Mas essas locações são muito mais acessíveis para nós, meros mortais. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Igor Justo, filmmaker e diretor criativo numa produtora de vídeos. O propósito desse canal é mostrar os bastidores dos meus trabalhos dentro do universo audiovisual e publicitário e passar insights de como eu trabalho e como você pode conseguir resultados como estes. Se liga nesses clipes, você deve estar pensando, mano, onde é que esse cara gravou esses clipes? Parece uma ilha na Filipinas. Mas e se eu te disser que essas imagens foram gravadas numa praça, no meio de uma cidade do estado de São Paulo? Nada perto do mar, muito distante de qualquer tipo de montanha. E que tal essa floresta? Então, acho que a gente não pode chamar isso de uma floresta. Uma praça com algumas árvores cercadas de prédios residenciais não chega nem perto de ser uma floresta. Eu criei uma lista com 7 dicas que você pode usar para poder criar cenas mais interessantes e conseguir extrair o máximo das suas locações. Dica número 1. Ângulos são tudo. Se liga nessas imagens. O simples fato de você gravar no nível do chão pode transformar completamente a sua cena e eliminar todos os elementos que geram distrações na sua composição, principalmente nos planos mais abertos, onde é difícil a gente esconder as coisas. Como nesse caso, nesse exemplo, a gente consegue eliminar os carros, a rua, até mesmo algumas pessoas passando ali no nosso background. A composição é a forma como você organiza os elementos dentro de um quadro, então ela pode fazer toda a diferença na captura de cenas cinematográficas, especialmente em lugares onde você tem muitas distrações e poluição visual. No caso, a gente está filmando numa praça, no meio de uma cidade, a gente tem vários elementos que poluem e causam distrações, tiram toda a magia da nossa imagem. Se abaixar e usar um contra-plongé, que é um ângulo de baixo para cima, também é uma excelente forma de deixar as cenas mais abertas, muito mais interessantes e dinâmicas. Como nesse exemplo. A gente está usando os elementos ali de background, que são as árvores e as folhagens, e fazer esse movimento de aproximar a câmera do nosso assunto, realça o movimento e deixa a nossa imagem muito mais dinâmica, muito mais cinematográfica. Se a gente quiser inverter o jogo e fazer um plongé, um simples top-down, unido ao movimento de mergulho com a câmera, cria dinâmica em uma cena que, a princípio, seria muito chapada, sem profundidade, sem graça. Ter esses movimentos de baixo, esses ângulos de baixo para cima ou de cima para baixo, são excelentes formas de a gente criar cenas mais interessantes, deixar nossas cenas mais dinâmicas e ter um resultado cinematográfico. E essa última sacada me traz para a próxima dica, que é gravar com a câmera na mão. Eu prefiro filmar com a câmera na mão, ao invés de usar gimbals nesses cenários, porque é muito mais fácil e muito mais rápido enquadrar as cenas e esconder esses elementos que causam distração. Além disso, a gente tem muito mais controle nos enquadramentos enquanto a gente faz esses movimentos de câmera, como nesse exemplo. A gente está fazendo um dolly-in, que é uma aproximação, enquanto faz um tilt-up. Além de fazer esses dois movimentos, eu consigo manter o meu assunto, que no caso é a minha namorada, /modelo maravilhosa, mantendo ela centralizada. Então o enquadramento fica muito mais fácil, você tem muito mais precisão do que você teria num gimbal. Filmar com a câmera na mão também te possibilita conseguir cenas que não são possíveis de conseguir com um gimbal, como, por exemplo, traquear movimento. A gente tem um take mais estável, mas a gente não tem muita agilidade. Takes dinâmicos como este criam muito mais interesse para suas cenas. Então, quando a gente está fazendo algum vídeo que a gente quer passar essa sensação de ação, de movimento mais acentuada, a gente usar esses trackings ajuda demais. Então, nesse tipo de cena, tente sempre movimentar sua câmera para conseguir adicionar interesse e dinâmica nas suas filmagens. Além do movimento de câmera, o movimento de talento também é importante para criar cena cinematográfica. Direcionar os seus atores de forma a criar uma conexão emocional com o público é muito interessante, Você não só ter o movimento de câmera, mas ter, por exemplo, a interação do seu assunto com o ambiente que ele está situado, com algum objeto, capturar gestos, expressões faciais e movimentos corporais, sem esquecer do propósito do seu vídeo. Isso é muito importante, rapaziada. Simplesmente direcionar seus atores ou executar um movimento de câmera não vai necessariamente agregar para o seu filme, agregar para o seu vídeo. E você fazer isso de forma intencional,
né, combinar a intenção do seu filme com esses movimentos, tanto dos atores quanto da câmera, vai impactar muito mais quem está vendo o seu vídeo. Então você vai ter um resultado ainda mais incrível. Dica 3, iluminação. Você não precisa de investir milhares e milhares de reais em equipamentos e nem contratar uma equipe gigante. Mas galera, ter um certo controle sobre a luz nos vídeos de vocês vai transformar imediatamente uma imagem que até então seria sem vida em algo especial. Uma solução super simples e barata é aquele rebatedor 5 em 1 que quase todo mundo tem. Se você não tiver um em casa, com 40 reais você compra um. Nesse primeiro exemplo, eu estou usando a função de difusor para poder suavizar a luz do sol, conseguindo imediatamente um tom de pele super suave que me permite conseguir uma exposição muito mais balanceada. Então eu consigo equilibrar os tons de pele sem estourar e o background, né, os outros elementos da minha composição não ficam tão escuros, então eu consigo nivelar todos os tons ao longo da minha imagem. Dependendo da posição do seu assunto, você também pode usar o rebatedor para poder criar um preenchimento no rosto do seu modelo. Mas se o sol não estiver forte o suficiente para poder te permitir rebater essa luz, você também pode usar luz artificial. Galera, eu amo usar esses tubos de LED. Eles são muito fáceis de transportar, eles têm bateria interna. E mesmo se você não tiver nenhum assistente, você consegue montar eles super fácil, muito rápido. Você só coloca ali um tripé e isso agrega um valor gigantesco no trabalho de vocês. Mas aqui vai uma dica muito importante. Independente se você for usar um rebatedor ou uma luz artificial, saiba posicionar a sua fonte de luz. O posicionamento correto da sua luz em relação ao seu talento é muito importante. Nossa luz principal está vindo do lado superior direito, num ângulo de mais ou menos 45 graus, então a gente deve posicionar a nossa luz desse mesmo lado. Nesse exemplo, a gente não está tentando competir com a nossa fonte de luz que já existe na nossa cena, nem preencher todas as sombras que existem na nossa imagem. A gente simplesmente está melhorando a luz que já existe na nossa cena, a gente está motivando ela, como se a gente estivesse trazendo ela um pouco mais para a direita para poder suavizar este degradê, né, de luz e sombra, sem perder profundidade, sem perder contraste. A forma errada ou menos cinematográfica de posicionar a luz seria colocar a luz de preenchimento no lado oposto da nossa luz principal, preenchendo aqui todas as nossas sombras. Aqui fica muito óbvio que a gente está usando uma iluminação artificial, além de estar revelando que a gente está usando uma fonte de luz que não existe na nossa cena, que não é natural aos olhos, a gente está perdendo muita profundidade e contraste. Se você está curtindo essa dica, deixa seu like, que é muito importante você deixar esse like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e merece ser entregue para mais pessoas. Dica 4. Escolha de lentes. Apesar da profundidade de campo não ser um fator determinante para que você consiga atingir um resultado cinematográfico, filmar com a maior abertura possível da sua lente ajuda a criar a separação entre o seu assunto e o seu background, porque o desfoque diminui ou até mesmo remove aquelas distrações que a gente estava tentando eliminar lá atrás, para ter uma imagem muito mais limpa e muito mais interessante. Então sempre que você quiser remover detalhes do seu background, essas lentes mais claras vão ser a sua melhor escolha. Fechar seu plano ou usar lentes tele ajudam ainda mais a evitar distrações dos seus takes. Mas tome cuidado, porque se você usar muitos planos fechados, pode passar uma sensação de claustrofobia ou de sufocamento para quem está assistindo o seu vídeo. Então, tente balancear seus planos médios, abertos e fechados. Dica número 5, profundidade. A abertura da sua lente não é o único elemento que contribui na criação de profundidade nas suas imagens. A relação entre o seu assunto e a sua câmera também pode intensificar a sensação de tridimensionalidade. Por exemplo, a gente tem esse plano onde a gente está usando a abertura máxima da minha lente, que no caso é 2.0, e mesmo assim eu não tenho tanta separação, tanto desfoque com o meu fundo. Isso porque o meu talento está muito próximo do fundo. Então a gente tem uma imagem muito mais chapada, sem essa profundidade, sem essas camadas. Então se a gente vier para a lateral e mudar essa relação entre o nosso assunto e o background, a gente ganha não só a profundidade, mas também ganhamos esse elemento, né, no primeiro plano, que ajuda a tornar a nossa imagem mais interessante e isolar, né, o nosso assunto, né, criar essa profundidade e aumentar essa sensação de tridimensionalidade na nossa imagem. Então eu tento sempre criar um sanduíche, né? Eu tenho um elemento no meu primeiro plano em desfoque, o meu assunto, o meu talento ou o ponto de interesse em segundo plano 100% focado e o meu terceiro plano, né, o meu background em desfoque também. Então eu crio essa sensação de tridimensionalidade quando eu crio essas camadas, né, primeiro, segundo e terceiro plano.
Eu fiz essa imagem na parte mais alta, onde a gente tem uma pedra na praça que a gente usou como locação. E por eu estar usando esse ângulo inclinado de baixo para cima e por estar numa distância razoável do final da praça, você vê que os elementos lá do fundo estão em desfoque. Você nunca imaginaria, se não estivesse vendo esses bastidores, que eu estava gravando essas cenas numa praça, no meio de um bairro residencial numa cidade. Dica número 6, detalhes. Como a gente não tem muitas opções de cenas épicas, né? Como a gente não tem uma locação épica para usar planos abertos, a gente precisa focar em tornar os nossos planos mais fechados em planos épicos. Então, capturar detalhes são excelentes para poder preencher os nossos vídeos com B-roll e conectar uma cena a outra. Então, sempre que você estiver nas suas locações, tente observar texturas, objetos, elementos simbólicos ou até mesmo ações do seu talento que possam adicionar camadas de significado à sua história. Capturar esses detalhes sutis podem fazer toda a diferença na qualidade cinematográfica da sua cena. Então, sempre que você estiver na sua locação, por mais sem graça que ela seja, tenta buscar entender e explorar as sutilezas dessa locação, que eu tenho certeza que você vai conseguir capturar ali detalhes que vão fazer toda a diferença nas suas imagens. E a sétima e última dica é o color grade. Essa é a cor crua direto da câmera e essa é a imagem final depois de fazer todo o processo de color grading. Galera, o color grading é uma ferramenta super poderosa que te dá o poder de alterar a aparência de uma cena, criar atmosfera, direcionar a atenção do seu público e fornecer uma consistência visual dentro do seu vídeo. Essa ferramenta ela é essencial e influencia demais a forma como os espectadores vão perceber e interpretar uma história visual. Então, saber manipular sua imagem, seja intensificar luz ou sombra dentro da sua imagem, né, fazer o color grade propriamente dito, ela é extremamente importante e eleva muito o nível da entrega do seu vídeo e também agrega na narrativa da sua história. E galera, vale um ponto de atenção, às vezes a gente tende a exagerar no color grade e em vez de agregar para o nosso vídeo, ela acaba se tornando uma distração. Então, usem o color grading com intencionalidade e com moderação. E para você que chegou até aqui, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo se esse vídeo te ajudou de alguma forma ou se eu deixei de falar alguma coisa, se você quer saber sobre qualquer outra coisa específica sobre equipamento, se você quer ver um processo de color grade, como eu colori essas imagens, comenta aqui embaixo que isso é muito importante para eu saber quais conteúdos eu vou trazer aqui nos próximos vídeos. Além de assistir os meus vídeos até o fim, a melhor coisa que você pode fazer para contribuir com esse canal é deixar esse comentário. Então, tire aí 1 minutinho, 2 minutinhos para você me ajudar a crescer e a continuar com esse projeto. Vejo vocês no próximo breakdown, no próximo tutorial. Hasta la vista. Fui!